Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá e bem-vindos ao Ignorantemente desta semana. Hoje vamos falar sobre alimentação e bem-estar e como a comida está diretamente ligada ao nosso estado de espírito e emoções. Vamos explorar o conceito de Health Coaching com a Margarida Mel, que tirou o curso comigo. Somos colegas de comunicação. Bem-vinda, Margarida. Olá, obrigada. Tu tens um projeto muito recente, que é o The Flow, Exatamente. que é esta plataforma de Health Coaching. Queria começar por explicar um bocadinho, consegues explicar às pessoas o que é e no fundo o que é que tu fazes? Sim, então, o Health Coaching é uma abordagem 360 à saúde, ou seja, eu não passo planos de alimentação, mas eu dou informação às pessoas porque a comida não deve ser o nosso maior foco, ou seja, muitas vezes quando nós estamos a compensar ou a tentar controlar a comida, vem de desequilíbrios em relações, stress, no trabalho, não estamos felizes, estamos a treinar fisicamente mal. Portanto, é confrontar as pessoas com a realidade e perceber como é que estão a transmitir isso para a comida, de alguma forma. E tirar aquele papel, tipo, a comida é só isso, é só comida. E quando nós estamos apaixonados, por exemplo, nem nos lembramos de comer, ou quando somos miúdos e estamos a brincar também não. E esse é o papel da comida, é quase um combustível para estarmos bem. Mas não deve ser hiper controlado. Eu acho que daquilo que eu tenho visto, estou a acompanhar desde o início, aquilo que eu acho mais interessante na tua abordagem é que tu não falas... É muito aquilo que tu acabaste de dizer, mas ainda mais, porque tu não falas da comida sendo só comida, não é? Isto é um alimento que te faz bem, isto é um alimento que te faz mal, deves fazer esta dieta, deves fazer este tipo de refeição, que é o que nós estamos habituados a ver, mas tu relacionas muito isso com a vida real, não é? Com o nosso dia-a-dia, do género, hoje estás mais ansioso, ou hoje se vais ter um dia mais ativo, se precisas de alimentar o teu cérebro, este é o tipo de comida. Claro. E eu acho isso super giro, porque acho uma forma mesmo interessante de olhar para a comida, e as pessoas que eu acho que já toda a gente deve ter tido algum tipo de dificuldade com a comida, não é? Acho que é uma coisa que não... Eu acho que é uma relação muito própria. E daí, ou seja, a minha abordagem, eu acho que a comida e a forma como comemos e a nossa relação com a comida é uma coisa muito individual. E quem é que sou eu para dizer o que é que está certo ou errado? Porque cada um vai reagir à comida de forma diferente e vai ter a sua relação muito única e muito especial com a comida. E como tu disseste, se calhar todos nós já passámos por fases... Porque também não é fixo, ou seja, não é agora que a minha relação com a comida está tudo bem, vou comer assim para o resto da vida. Não, se calhar eu reajo melhor a proteína animal, tu reages melhor a proteína vegetal, eu consumo mais hidratos de carbono, tu menos, e está tudo certo, não há aqui um certo e um errado. E lá está, nós podemos fazer escolhas e podemos fazer escolhas negativas, e eu aqui estou a fazer aspas com as mãos, Sim. tipo, não há bem uma escolha negativa, é a escolha, nós escolhemos sempre o melhor para nós no momento, e com o que sabemos e com o que sentimos. E se calhar às vezes estamos hiper estressados ou precisamos mesmo daquele chocolate, e está tudo bem com isso, não é preciso demonizar o chocolate, por exemplo. E às vezes queremos ter mais energia, então vamos comer mais hidratos de carbono. É conhecermos o nosso corpo e os sinais que o nosso corpo nos dá do que precisa, em vez de estarmos a seguir toda uma diretriz que não é nossa, que não é para o nosso corpo, e abordar a comida assim. A comida não tem de ser um bicho de 7 cabeças, de todo. E também pode depender da fase da vida em que estamos, não é? Sim, nós aliás, não é sempre... Tu estavas a falar do eu posso reagir melhor à proteína animal e tu à vegetal, mas até pode mudar entretanto. Sim, e é também aceitar isso, que é, nós queremos muito o comprimido mágico. E é tipo, não há, é tentativa e erro, e é muito assim, e vai ser ao longo da vida assim. E imagina, tu agora tens um trabalho mais sedentário, comes de uma forma, se calhar daqui a 5 anos tens um trabalho mais ativo. E óbvio que a tua forma de comer vai mudar, porque o teu corpo vai exigir outras coisas. E se calhar quando fores mais velhinho, tiveres 70 ou 80 anos, também vais comer de uma forma completamente diferente. Portanto, é não nos agarrarmos a ideias fixas e aceitarmos um bocadinho que o nosso corpo está em constante mudança, porque está, então nós estamos sempre a renovar. E isso também vem com o acompanhamento de comida. E como é que isto surge? Isto é um conceito que
que já existe em muitos sítios, ou seja, esta ideia de relacionar a comida com o nosso estado de espírito, com as nossas emoções, ou não? Eu acho que tem Porque eu nunca tinha visto. Eu acho que tem vindo a surgir mais. Mas também é darmos um passo atrás e pensarmos que também é normal começar a surgir agora, porque quer dizer, há 20 não digo, mas há 50 anos atrás ninguém te dizia o que comer ou o que não comer. Porque isto é tão natural como tu não vês um leão a dizer a outro leão o que é que deve ou não deve comer. Sim, tipo, sim, isto não acontece. E nós estávamos numa sociedade em que a comida era toda muito natural, em que não havia grandes comidas processadas, em que não havia este problema do peso ou do não peso e do que é que como e de estarmos completamente viciados. Exatamente. Desde que começam a haver diretrizes, nós começamos a desligar-nos do nosso senso comum do eu, ou seja, eu esqueço-me dos meus sinais de fome e passo a seguir o que A, B, influencer C me diz. E desconecto-me completamente do meu corpo. Ou seja, paro de comer segundo as minhas necessidades e se calhar a comida emocional, eu acho muita piada esse conceito, porque é tipo, no fundo, é só o nosso corpo a proteger-nos. Ou seja, tu muitas vezes sentes triste ou sentes-te sozinha e o teu corpo não quer que tu te sintas assim. Então, para não te sentires assim, é tipo, vais comer este bocadinho de chocolate para te distrair, para esta emoção, tipo, não entrar aqui. E é conectar-nos com o nosso corpo e percebermos que estamos a comer sem ter fome e às vezes perguntar porquê. E podes fazer uma escolha, que é, ok, eu sinto-me sozinha e vou comer o chocolate, ou vou ligar a um amigo para não me sentir sozinha e deixo o chocolate de parte. Portanto, é conheceres, mas também é todo o caminho de conheceres os seus sinais de corpo, ou seja... Fazeres esse autoconhecimento. Sim. Mas no fundo é uma coisa que já foi natural e deveria ser natural, não é? Nós Sim. é que já estamos assim muito formatados para esta ideia de... E como é que isto surgiu? Como é que tu de repente passas de... Quer dizer, eu não sei se foi de repente, estou a dizer, mas não sei. Não foi de bem. comunicação para quereres fazer isto, ou era uma coisa que já estava na tua cabeça há algum tempo? Olha, eu não sou de todo, e digo já, eu não sou de todo o exemplo de saúde, quer dizer, neste momento sou, ou pelo menos nos meus critérios sou, mas eu já fiz muita asneira com a minha saúde e sei disso, tenho plena consciência disso. E se calhar isso também foi um grande motivador para eu chegar aqui onde estou agora. Foi perceber tudo o que fiz ao meu corpo de mal e pedir imensa desculpa e agradecer imenso ter digerido isto tudo que eu meti dentro do meu sistema para eu continuar a ser saudável e a estar aqui. Mas isto começou, eu sempre fui muito ativa, desde miúda fazia ginástica, fazia alta competição. Foi no 5º ano, portanto eu fiz ginástica dos 7 aos 14 e sempre houve aquela conversa muito tóxica de balneário, de para nós cabermos nos maiôs temos de estar magrinhas e tens de tomar laxantes e tens de comer uma maçã por dia e não comer mais nada. E eu tinha uma relação péssima com a comida e com o meu corpo por causa disto. Tinhas? Na altura? Tinha, na altura. Ainda por cima eras nova? Sim, eu olho para trás e penso como é que uma miúda de 5º ano. 5º ano é que é 10 anos, 11 anos. Sim. Eu lembro-me que passei... Eu nunca digo que tive uma doença alimentar, eu digo que tive uma má relação, porque eu depois nunca conseguia levar a cabo o que me diziam no balneário. Agora apetece-me comer, vou comer. Sim, ou seja, eu tentava durante umas horas e depois ficava tipo, mas eu quero mesmo comer, e comia. Mas lá está, sim, ainda bem que não fui por esse caminho, mas... ou seja, mesmo assim não me sentia feliz a comer e caracterizava a comida como boa e má e o meu corpo, quer dizer, uma miúda de 10 anos a sentir-se mal no seu corpo é muito triste e isto durou até aos 14, 15, 16 anos e depois passei dessa má relação para, então agora vou ser hiper saudável, mas lá está, como não havia ninguém para me ensinar, nunca recorri a especialistas nessa altura. Comecei a ir ao ginásio e a fazer o que via tipo, nas redes sociais, comecei a fazer as dietas que vinham nas revistas, a contar calorias, a pesar comida. Isso foi super tóxico para mim, porque eu também entrei ali numa obsessão, ainda por cima, não tendo uma boa relação com o meu corpo e com a alimentação, é muito fácil cair ali numa obsessão da perfeição e de tem de ser X gramas e hoje falhei porque comi um chocolate. E, de certa forma, tive um wake-up call do que é que estava a fazer ao meu corpo e desisti disto tudo. Comecei lentamente, porque não é fácil,
a curar a minha relação com a comida, a perceber de onde é que vinha, porque é que hidratos de carbono são maus? Tipo, não são, mas a questionar estas crenças que eu tinha e a ouvir o meu corpo, a ouvir os meus sinais de fome, e apaixonei-me completamente por esta forma natural de se estar. E isso foi com que idade? Foi já mais velha? Sim, já foi assim pelos 20, 21. Mas é giro, tu falaste aí tu identificavas a comida como boa ou má. Sim. Quando é que isso mudou? Foi quando fizeste esse trabalho de perceberes... Sim, eu acho que nós temos muitas crenças que não são nossas, são coisas que nos foram dizendo enquanto fomos crescendo, e coisas que, por exemplo, não podes comer uma tablete de chocolate. Porquê? Porquê é que eu num dia não posso comer uma tablete de chocolate? Quem diz? Ou isto é hipercalórico. Ok, mas é uma escolha minha e se calhar eu mereço, tipo... Não é mereço, pronto, lá está. Eu sempre fui recompensada com comida em pequena, era tipo... E ainda hoje eu tenho uma ligação emocional. A minha mãe diz que dos maiores prazeres da vida é ver-me comer, porque eu como de uma forma muito prazerosa, eu adoro comer. Sim. Eu sei que não, no papel não devia ter esta ligação com a comida emocional, mas tenho... E neste momento é uma ligação de prazer enorme e festejo tudo, tipo, uma coisa corre bem e é tipo, sushi! Eu sou um bocado assim também. Eu percebo o que tu estás a dizer de não devíamos ter porque estamos a dar um papel à comida que se calhar ela não tem. Mas se é um prazer para nós, porque é que sim, porque é que e acho também que é desde um que problema? seja, eu acho que não há um problema desde que seja neste sentido positivo. Okay. Ou seja, sabendo tu que podes celebrar com sushi ou com pizza ou com o que é que seja, mas se num dia em que não há nada para celebrar e te apetecer sushi ou pizza, vais comer na mesma, porque lá está, não é só para quando te portas bem. Eu cresci muito com isso de tipo, tens boas notas, então toma um chocolate ou toma um Kinder Delice, era ainda hoje é o meu trigger, é o Kinder Delice. Mas o problema é quando vais para a parte negativa, que é quando vês pessoas a dizer tipo, eu não posso comer isto, ou eu estou-me a portar mal porque estou a comer pizza, ou porque estou a sair da dieta, e é tipo, não há mal, tipo, é muito mais saudável para ti, para o teu corpo, para a tua cabeça, comeres a pizza, comeres os choca-piques, comeres o sushi, do que estares em privação, porque crias um stress no teu corpo. E estar nessa privação é muito mais negativo do que comeres efetivamente a comida que tu estás a rotular como má. Sim, e depois o que acontece é, normalmente, a comida que nós rotulamos como má é aquela comida que é o fruto proibido, não é? Aquela coisa tipo McDonald's e esse género de coisas que são as coisas que nos fazem mal, estou a fazer aspas também, são sempre aquelas coisas que nós queremos comer e que associamos a momentos de cravings, não é? Momentos de, ok, hoje vou fazer, como é que é o dia de batota? Exatamente. Sim. Hoje vou fazer batota e vou aqui ao jantar ou ao almoço vou comer McDonald's. Sim, e lá está, depois, por exemplo, as pessoas têm um cheat day. Tu, primeiro, estás novamente a atribuir positividade e negatividade a uma comida que, tipo, lá está, é comida, é alimento, são nutrientes, bons, mais nutrientes ou menos nutrientes, não deixam de ser bons ou maus. E se tu tens um cheat day, imagina ao sábado, tu vais passar a semana inteira a pensar que queres McDonald's, mas que só sábado é que podes comer. Quando se apetecer na terça-feira, porque não comer na terça-feira? Tipo, não há mal. Em vez de estares a acumular e se calhar, em vez de comeres, tipo, terça-feira apeteceu-me mesmo McDonald's ao jantar, encomendei. E encomendei tipo uma dose, um menu médio. Se calhar, se eu estou desde terça-feira a querer um McDonald's e só vou no sábado comer McDonald's, é tipo menu grande, mais batatas, mais nuggets, mais gelado, porque é tipo, estou em privação há tanto tempo deste desejo que ele vai crescendo em mim. Enquanto é pensares que se há alguém que come todos os dias McDonald's e pizza processados, pronto, embalados, e se come uma maçã ou duas durante a semana, essa maçã ou duas não vai reverter tudo o que as pessoas comeram. O mesmo é ao contrário, se tu comes, por norma, plantas, vegetais, legumes, fruta, ou seja, alimentos muito nutritivos, não é porque comes 3 ou 4 vezes fora com os teus amigos, bebes um copo de vinho, que isso vai anular tudo o que fizeste durante a semana e as tuas bases, e por isso é que tu não deves trabalhar para o verão, deves trabalhar para uma saúde geral. Gira, é uma questão de consistência, como estávamos a falar há bocado, noutro tópico, mas é uma questão de consistência. É uma questão de tu, eu vejo isto como amor próprio.
E depois isto também entra aqui um bocadinho nos distúrbios alimentares e até na intenção com que nós fazemos certas coisas. Que é, para mim, comer bem é uma forma de amor próprio. Sou eu a cuidar de mim própria. Ou seja, sou eu a dar energia, a dar felicidade, a dar nutrientes para ser muito mais funcional e, no fundo, ser melhor pessoa no dia-a-dia. E lá está, se me apetece mesmo um gelado, então também é amor próprio comer esse gelado. Sem julgamento, sem nada, e está tudo bem. E, por exemplo, eu como uma maçã e está tudo por trás da intenção da maçã, que é, eu posso comer uma maçã porque é super nutritiva, porque adoro maçãs, porque é um snack rápido, ou posso comer uma maçã porque no fundo quer cereais, mas são muito mais calóricos, então vou escolher a maçã, percebes? Sim. Está na intenção que nós metemos por trás das nossas escolhas. E porquê que achas que, em relação àquilo que estávamos a falar, das pessoas associarem a comida ao bom ou ao mau, a terem estes dias, terem estas dietas e depois terem os dias de batota, porquê que tu achas que isto acontece? Tem a ver com aquilo que estavas a dizer ao início de... Há uns anos isto era natural para nós fazermos uma alimentação saudável e comermos o que nos apetecia e sermos ativos e depois tudo mudou quando as coisas começaram a evoluir? Sim, eu acho que é essa evolução, ou seja, tu tens muito mais estímulos exteriores a dizer-te o que deves e não fazer e ao mesmo tempo muito mais alimentos processados que não existiam há uns anos atrás e depois vem acompanhado de uma cultura da dieta e aqui... Boa. Vou só definir cultura da dieta, que é uma cultura que nos ensina que ser saudável é igual a ser magro e que magreza significa felicidade e ser bem-sucedido e no fundo é tirar-nos o poder explorando as nossas inseguranças. Porque, na verdade, se tu pensares, ser magro não é ser saudável. Há muitos comportamentos que te levam a ser magro que são muito semelhantes com distúrbios alimentares. E há pessoas magras que fazem estes comportamentos e que não são de todo saudáveis, e há pessoas um bocadinho mais, com mais quilos, porque não vamos estar aqui a dizer se são mais gordos ou mais magros, têm mais quilos, mas são felizes, têm carreiras bem-sucedidas, alimentam-se bem, mexem-se todos os dias e são muito mais saudáveis do que estes exemplos de magreza que a nossa sociedade nos dá. Porque quando tu estás aqui a falar de saudável, estás a falar saudável tudo, não é? Sim. Corpo, mente, relações, trabalho, criatividade, educação, espiritualidade, é um bocadinho o equilíbrio entre isto tudo. E também a importância que tu lhe dás, porque nós estamos numa sociedade em que se tu não fores ao ginásio e se não comeres A, B e C, tu és mal visto, ou seja, se tu gostares de estar no sofá a ver televisão e não ligares e estiveres nem aí para exercício físico, tu és menos pessoa, e menos pessoa entre aspas, do que os outros que se estão a esforçar. Quando se calhar só não é importante para ti e isso é legítimo. E vamos ver que dieta, por exemplo, eu tenho pessoas que me perguntam, e a alimentação vegan? Mas para mim a alimentação vegan é isso, é uma alimentação, é um estilo de vida, não é uma dieta. Dieta Exato. é tudo o que é restritivo e sobretudo é uma coisa em que tu podes falhar. E porquê é que tu has de falhar? Tipo, não faz sentido nenhum tu falhar junto à alimentação. Tipo, é uma perda de poder. E isto são dados do início de 2020, mas há de se aplicar mais ou menos. 90% das mulheres não gostam do seu corpo. E quer dizer, nós gastamos imenso tempo e energia a descobrir como é que podemos ser mais magras e como é que podemos perder 5 quilos, 10 quilos, em vez de estarmos tipo, a viver no nosso potencial máximo, a aceitar exatamente como somos e que se comemos naturalmente, se não comemos muita comida processada, se nos mexemos, e mexer não tem de ser ir ao ginásio, pode ser ir dar uma volta, andar de bicicleta, então o nosso peso é o que é. Isto também é tipo aquele comprimido difícil de engolir, mas é tipo, nós não somos todos magros. Exato. Tipo, nós há uns que é como o cabelo, há uns que têm mais, outros têm menos, nos sítios, nos outros, tipo, e isso é ok. Que falta de piada seria se fôssemos todos tipo hiper magros, hiper atléticos. Não. Sim, mas é interessante, eu acho que por acaso já falei disto num episódio, que esta cultura das dietas muitas vezes não, sempre foca-se num tipo de corpo específico. Só que este tipo de corpo vai mudando.
Mas há sempre Um ideal. Exatamente, um ideal. Nos anos 90, acho eu, era aquela ideia muito de magreza, porque era quando as modelos eram todas tipo super magras, não tinham maminhas, não tinham E rabo. nós crescemos com isso. Exatamente. Nós crescemos com esses ideais. E eu lembro-me disso, eu sou o oposto completo, mas eu lembro-me perfeitamente disso, de as pessoas que eram mesmo magrinhas, as mulheres principalmente, é que era considerado tipo as bonitas, não é? E pronto, e depois foi evoluindo, agora temos as Kardashians, As Kardashians, que são... É muito rabos grandes, É muito ancas, depois sem barriga. A barriga nunca existe. Nunca está lá. Vão-me dizer como, porque não sei como é que lá chegamos. Mas isso também... Pronto, temos os nossos corpos ideais segundo as décadas e as dietas vão sempre apontando para aí. Mas também perceber que eu e tu podemos comer exatamente a mesma coisa. Eu já vivi com uma amiga e isto aconteceu. Dúvida. Comemos mais ou menos a mesma coisa, pronto, se calhar um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas a mesma base. Vamos ao ginásio juntas, treinamos juntas, os nossos corpos vão continuar a ser totalmente diferentes. Claro, porque lá está, são os estímulos e é como eu digiro certas coisas e como tu digeres certas coisas. Nunca vamos ter um corpo exatamente igual. E aqui é o trabalhar pelos objetivos dos outros, lá está. Tu até podes seguir o plano das Kardashians e fazer exatamente tudo igual. Tu não vais ser o corpo delas. Tipo, não existe. Tendo ou não cirurgias pelo meio, pronto, se calhar se fores à faca consegues. Exato. Mas naturalmente não consegues. Sim, mesmo que haja uma ou outra pessoa que consegue, é o que tu estás a dizer, nem toda a gente vai conseguir e está tudo bem. Sim, e é a que custo? Ou seja, tu se calhar até consegues, mas consegues neste momento. Não é sustentável, porque depois as dietas entram aqui. É que uma dieta não... Por exemplo, os detoxes não são sustentáveis. Tu não consegues manter aquilo Claro. 10, 20, 30 anos, que é o que tu no fundo queres. Tu queres é trabalhar para a tua velhice saudável e para uma vida saudável, que de todo que é sustentada nestas dietas hiper restritivas e que só metem o teu corpo no limite e com treinos absurdos em que te podes magoar e em que podes magoar o teu organismo. E qual é que é a recompensa? É estar 5 quilos mais magra? Para quê? Para daqui a 2 ou 3 anos já estares exatamente igual? Ou seja, se fores um atleta de alta competição faz sentido, tipo, estás a trabalhar com um objetivo. Eu não estou aqui a dizer, tipo, não trabalhem para o objetivo. Sim, é sempre adaptável Claro, é sempre adaptável à tua realidade, mas ao mesmo tempo saber que é isso. Eu não vou fazer a alimentação de um atleta de alta competição, porque não me faz sentido. Claro. Queria perceber um bocadinho, tu fizeste um post que eu achei super interessante, aliás, foi a minha motivação para termos esta conversa, que era sobre os gatilhos que há na internet e que nos deixam ansiosos em relação à comida, em relação à alimentação. E eu achei mesmo super interessante, tu deste vários exemplos, como uma nova moda que existe, que é dizer o que é que nós comemos num dia, as pessoas partilharem o peso que têm, ou um objetivo de peso, partilharem quanto é que a comida pesa também. Pronto, tinhas assim algumas coisas. Isto também se pode comparar à vida real, se calhar quando nós vamos, isto para as pessoas que se calhar não estão tão ligadas às redes sociais, quando nós vamos a uma festa e alguém nos vê comer e diz, já vais no terceiro bolinho, ou quando comentam já não te veem há imenso tempo e dizem, bem, estás um bocadinho mais gordinho, ou estás mais magro, ou estás super magro, o que é que te aconteceu? Pronto, estes gatilhos... Então, esses pessoais, para mim, então, deixam-me completamente fora do sério. Sim. E então eu queria perceber como é que nós podemos aprender a lidar com isto, se é que faz sentido nós aprendermos a lidar ou o que nós temos que fazer é um trabalho nosso de desenvolvimento e autoconhecimento para podermos perceber que, ok, tu falaste disto há pouco e eu achei super interessante, que é, eu vejo isto, se isto me afeta, eu vou deixar de seguir esta pessoa e está tudo bem, porque é que eu hei de seguir se me está a afetar? Sim. Então como é que nós fazemos esta gestão? Pronto, eu acho que é um bocadinho uma balança em que temos de ter aqui um equilíbrio, que é, primeiro, as pessoas que partilham isto e porque é que para mim me gera tanta ansiedade, e eu falo para mim porque, ok, já falei com várias pessoas que também gera ansiedade, mas eu, Margarida, o que é que me gera ansiedade? É que muitas destas pessoas que andam a partilhar o que é que comem num dia, ou a dizer que, hoje comi batatas fritas, que drama, quando eu penso, comeste batatas fritas, que fixe. Finalmente só comes tipo papas de aveia. Porque
muitas delas são pessoas normais, ou seja, sem uma educação nutricional ou de ginásio, não têm os conhecimentos e se calhar até são acompanhadas, mas não fazem um aviso nem um disclosure de, olha, eu estou a ser acompanhada por um nutricionista ou por um health coach ou por um PT e faço isto assim para os meus objetivos. Não há este aviso de todo. Ou seja, o conteúdo é lançado lá para as redes e as pessoas que veem, das duas uma, ou se identificam e querem ser e começam a imitar sem ter grandes bases de conhecimento do que é que estão a fazer, porque uma pessoa mais leiga em nutrição não está bem, está só a imitar e não percebe bem o que é que está a fazer ao seu corpo, ou então não fazem nada disto que estas pessoas fazem para perder peso ou para chegar aos 70 quilos ou para chegar não sei onde e começam a sentir-se mal com as suas escolhas. Quando tu não tens de comer como... E voltamos à mesma conversa, que é, tu não tens de comer como eu para ser saudável. Tipo, isto é uma definição muito própria e muito única. Portanto, primeiro pedir aqui um bocadinho de atenção a quem faz estas partilhas, eu percebo, eu também faço muitas partilhas destas, mas mais no âmbito lá está, das receitas e comida para a ansiedade e comida para o cérebro e para o sono, mas porque eu sou um bocadinho nerd, entre aspas, da nutrição e gosto destas coisas. Mas queres mesmo partilhar o que é que estás a comer, então avisa pelo menos qual é que é o teu contexto e se estás a ser acompanhada, se não estás, quais é que são os teus objetivos. E para quem está a ver é assim, se está mesmo a incomodar é o que eu faço, eu ou deixo de seguir ou silencio, porque quer dizer, eu não vou ser invadida na minha casa, porque não deixas estar na tua casa, não é? Quando estás nas redes sociais, com coisas que me causam ansiedade. Tipo, já chega tudo o que está a passar no mundo. Eu não preciso de ver alguém a pesar comida para ainda estar no sofá aqui com o coração a palpitar. E depois, ao mesmo tempo, eu acho que nós não vamos conseguir sair da cultura da dieta, pelo menos não tão cedo. Tipo, é uma coisa em que estamos completamente inseridos e está na televisão, está nas redes sociais, nós crescemos com revistas, os ideais de beleza, etc, etc. Mas aprender a questionar e a perguntar, tipo, isto é uma crença minha ou é imposta por alguém? E eu não estou a dizer, por exemplo, aconteceu-me há 2 semanas, estava a experimentar um biquíni. E ficava mal. Qual é que foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça? É tipo, estou gorda. E é tipo, freeze. E é tipo, não estou gorda. Tipo, este modelo não é feito para mim e tipo, eu não tenho nada... Ou seja, este pensamento do estou gorda não é meu. Isto é de uma sociedade onde eu estou inserida. E podes começar a questionar, ou seja, de onde é que vêm essas crenças? E, por exemplo, tu tens todo o direito de querer ser mais saudável, de querer fazer exercício, de querer comer bem, ainda bem, estás a preocupar com a tua saúde. Mas que isso venha de um lugar de amor próprio e de, olha, o meu corpo é tão fixe que eu ainda quero fazer melhor por ele, quero lhe dar mais combustível, quero, tipo, fazer 100 burpees, do que, tenho um pneu na barriga e quero tirá-lo. Tipo, são comportamentos completamente diferentes e um é muito saudável e outro é o oposto de saudável. E a verdade é que eu não sei qual é a realidade mesmo disto, ou seja, não sei se isto está cientificamente comprovado, mas foi a minha realidade, que eu, durante imenso tempo, queria emagrecer e estava focada exatamente no que tu estás a dizer. Tenho um pneu, quero emagrecer, estou gorda, estou feia, e ia ao ginásio, ia todos os dias ao ginásio se fosse preciso, e estava a fazer uma dieta super rigorosa e não emagrecia muito, ou emagrecia um bocadinho, mas nunca era nada de especial. Assim que eu me despeguei completamente desta ideia e eu comecei a viver a vida normal e a pensar na comida como uma coisa que me vai alimentar e me vai deixar saudável, só isto, eu naturalmente emagreci. Sim. E fazia exercício porque me apetecia, ou ia andar de bicicleta, ou hoje até me está mesmo a apetecer ir àquela aula do ginásio, ou hoje está-me a apetecer ir nadar, e as coisas acabaram por acontecer naturalmente, e no espaço de 1 ano fui emagrecendo imenso, mas nem foi o emagrecer, fiquei genuinamente mais saudável. Sim. E eu estava focada completamente naquilo, tipo 2 anos antes estava focada no emagrecer e fazia imensas coisas e não acontecia nada, e de repente quando me despeguei deste peso, aconteceu tudo. Sim, eu acho que, porque lá está, e esse é um bocadinho o trabalho que eu faço com os meus clientes, que é, vamos focar no que realmente interessa, e não é a comida que realmente interessa. E
encher o prato da vida, vamos aqui cair num mega clichê, mas encher o prato da vida de coisas boas, de estares com os teus amigos, estares bem numa relação, estares satisfeito com a tua carreira, gostares de mexer e lá estar. Nem toda a gente gosta de ir ao ginásio, so what? Há 1000 coisas que podes fazer fora do ginásio. Claro. Não tens de fazer o treino da PT ou da influencer X. Tipo, podes descobrir como é que tu gostas de mexer e podes descobrir como é que gostas de comer. E já tenho muita gente a dizer tipo, mas eu só gosto tipo de fritos. Mentira, isso é a tua cabeça, porque quando tu realmente estás neste ritmo de, lá está, estás tão cheio de outras coisas que a comida é secundária, tu não vais estar sempre a desejar comer batatas fritas e frango frito e etc. Ou seja, o teu corpo naturalmente também te pede Vai-te coisas. pedir outras coisas. Por exemplo, acontecia muito quando eu voltava de viagens, eu queria sempre sopa. Tipo, porque normalmente não há sopa quando, por exemplo, na Ásia, a nossa sopa é etc. ótima. Exato, e a minha mãe sempre me ia buscar das minhas viagens e levava-me tipo para o aeroporto um tupperware com sopa. Isso é lindo. Sempre. E isto é o meu corpo tipo a ressacar literalmente de sopa e destes nutrientes e dos vegetais que são nossos, tipo, tu na Ásia não comes uma sopa de cenoura, não existe. Mas gostava de falar disso que estavas a dizer das viagens e como é que nós, imaginando que já estamos já temos um estilo de vida minimamente saudável, já temos mais ou menos consciência daquilo que nos faz bem, daquilo que conseguimos fazer ou não, como é que nós adaptamos isso a ambientes diferentes? Extremos. Sim, tipo, há muito aquela ideia de que quando vamos de férias, mais uma vez, tipo, podemos comer o que nos apetece. Quando vamos para países diferentes, por exemplo, isto acontece-me imenso. Eu se viajo para fora de Portugal, eu mudo completamente. A minha pele muda. Eu não sei se isto acontece, mas a minha pele muda. O meu... não sei se o meu peso muda, mas eu sinto-me mesmo uma pessoa diferente. E sinto que os meus apetites são diferentes, a comida que eu quero é diferente. E, portanto, como é que nós nos conseguimos adaptar? Ou é mesmo isto? É deixar... Eu acho que primeiro é aceitar. E, por exemplo, eu comecei a fazer várias viagens quando ainda estava nesta fase de pesar alimentos e tenho que comer X de macronutriente Y, e era um stress para mim. Eu sofria de ansiedade, tipo, eu sofria antes de ir para as viagens a pensar, tipo, ok, das duas uma, ou eu me deixo completamente ir, isto é uma desgraça, e desgraça entre aspas, novamente, e depois quando volto... na altura era a ideia que tinhas, Exato. não é? É uma desgraça. Quando volto, vou, tipo... tentar voltar ao que estava, ou então tento controlar tudo, que tu também nunca consegues. Só que depois é esta ilusão do controle, é tipo, se tu aceitares que vais para outro sítio, e por exemplo, tu também estiveste em Bali, acho eu, não foi? Pronto, vais para as Ásias desta vida, é normal que tu comas de uma forma completamente diferente, porque são temperaturas, umidades, horários completamente diferentes do que tu tens em Portugal. A comida é completamente diferente da que tu tens cá, tipo... E acho que é muito, olha, o go with the flow, que é tipo, deixa-te ir, aproveita ao máximo, tipo, e lá está. Foca-te na não comida, ou seja, foca-te no que te alimenta, tipo, nos cheiros, na felicidade, tipo... Eu sempre gostei imenso de viajar e perder-me nesses sítios, que é tipo, é tudo tão fantástico. E se tiveres fome, come. É muito isto, literalmente, se tiveres fome, come. Tipo, para de meter o teu corpo em stress por 1000 coisinhas que tens na cabeça. É tipo, quando tens fome, come. Se estás com falta de concentração, se estás cansado, se estás com sono, se estás rabugento, come. Sim, e a verdade é que nós sabemos, e já falámos disto aqui também, nós sabemos perfeitamente o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, mas mal no sentido de, naquele momento, pode-nos fazer mal. E com a vida e com as experiências que vamos tendo, nós percebemos isso. Só que, às vezes, nós não fazemos as melhores escolhas. Porquê é que tu achas que isto acontece? Porquê é que nós... sabemos perfeitamente a alimentação que temos que fazer, porque é que nós sabemos que não convém estarmos a trabalhar 8 horas seguidas sem pôr nada na boca e porque é que mesmo assim há pessoas que o fazem? Olha, eu acho que isso é um bocadinho como voltar para o ex. Que é tipo, pronto, esqueceste como é que era e que aquilo te fazia mal, é normal também. Ou seja... Tu estás a mudar e estás a evoluir, mas se calhar o teu exterior e os teus estímulos exteriores continuam a ser exatamente os mesmos. E por muito tu já estejas num caminho, tu de vez em quando esqueces que estás nesse caminho, esqueces do teu amor próprio, esqueces de todas as descobertas que já fizeste sobre ti e tipo vais lá. O bom disto é que tu não ficas lá muito tempo, ou seja... já percebeste e
consegues comparar como é que te sentes quando estás a fazer tudo o que te faz brilhar e produzir mais e ser melhor pessoa no geral, e até podes voltar aqui à fase antes, mas tu já não vais encaixar bem com aquilo. Portanto, tu mais cedo ou mais tarde vais voltar a sair dali. Tipo, para mim, acho que é um processo natural, e eu também já fiz. Eu acho que não estás sempre a andar para a frente, é muito um labirinto em que andas aqui, depois vais para trás outra vez, depois voltas para a frente outra vez, de repente tens um salto de 10 metros e afinal tens de voltar um bocadinho atrás. Tipo, é um bocadinho o aceitar, porque não há, na saúde, não há um destino, tu não chegas tipo a um ponto em que é tipo, pronto, agora estou hiper saudável, tipo, vou manter isto para sempre. Não, tipo, é um caminho em que, lá está, tu hoje és muito saudável, mas se calhar amanhã vais ter de mudar tudo por causa da tua saúde, porque o teu corpo já não está a reagir bem a A, B e C. E se calhar o teu trabalho nunca foi um problema, mas chegou a um ponto em que já estás a trabalhar 8, 10, 12 horas e os teus níveis de stress já estão a afetar a tua saúde com o cortisol e a causar-te problemas literalmente de saúde. Então se calhar aí já vais ter de repensar, mas nunca foi um problema durante 10 anos, está a ser agora. Sim. Portanto, não é uma coisa estática. Daí as regressões, acho que lá está, é normal, são os esquecimentos. E tu no teu dia-a-dia fazes esse trabalho? Tu pensas, imagina, hoje vou ter um dia ativo, portanto o meu pequeno almoço tem que ser X, ou vou ter que almoçar isto porque à tarde vou ter que ser criativa, ou vou ter que jantar isto porque à noite tenho que dormir bem. Porque eu acho interessante, mais uma vez, voltando aos teus posts e às coisas que tu fazes, que relacionas muito a alimentação com o nosso bem-estar e com o nosso dia-a-dia. E por acaso isto é uma curiosidade que eu tenho, se tu fazes sempre isso ou se também há dias que nem pensas. Não, há dias em que estou nem aí, e antes de começar, quando estávamos em off até estávamos a falar disso, que é tipo, há dias em que é tipo, hoje é um não dia, hoje o dia não existe, vou só ficar no sofá, ver séries porque estou triste. Vamos saltar este dia. Hoje não existe, hoje não conta. E primeiro eu foco-me mais nos aspectos lá está, não comida, ou seja, eu tenho uma rotina que me faz sentir bem. Eu acordo muito cedo, porque também me deito muito cedo. Eu acordo sempre assim 6, 6 e meia. Bem, isso é mesmo muito cedo. É muito cedo, mas também estou na cama às 10, 10 e meia. Ok. Está tudo equilibrado. Mas gosto de acordar, com calma, meditar, escrever, tipo... Porque lá está, eu acho que depois é esta... E para mim isto foi a chave, mas eu sei que há pessoas em que a chave é, por exemplo, começar a fazer yoga. Mas para mim, o que mudou tudo na minha vida foi começar e este também é um chavão e é muito chato estar a usar chavões, mas é tipo estar agradecida por viver e por ter 2 braços e 2 pernas e por ser hiperfuncional e porque lá está, tudo o que já fiz ao meu corpo durante estes anos, que foi tudo errado, tipo, o meu corpo conseguiu processar isso e ultrapassar e dar-me, continuar o coração a bater, tipo, a respirar sem... Mas às vezes, sim, mas às vezes os chavões fazem sentido. Sim. Mas o mais interessante é percebermos o que é que tu sentes, ou seja, quando tu te sentes agradecida, o que é que tu sentes? É isso que estavas a dizer? Sim, ou seja, primeiro, nós não acordamos todos os dias agradecidos, não é? Exato. Sempre tipo, bom dia, eu acho que isso estou é o que, viva. Exato, eu acho que isso é o que faz com que as pessoas se calhar gozem com esse tipo de coisas que as pessoas dizem ou não acreditem. É esse sentimento que toda a gente tem, que é tipo, nem todos os dias são iguais, portanto para de dizer que estás agradecida todos os dias, porque a vida não é boa sempre. Sim, mas imagina, eu era a pessoa que gozava tipo, com a espiritualidade e com meditar e com agradecer, e acho imensa piada, tipo, não tem mal nenhum, mas acho imensa piada quando as pessoas dizem tipo grata por... Mas a verdade é que mudou tudo para mim, ou seja, começou, porque e mesmo lá está, mesmo que haja dias em que eu não acordo e estou viva, que bom, eu faço sempre isto normalmente enquanto estou a puxar a flor à frente do espelho, que é tipo o meu momento, são aqueles 2 minutos em que é tipo, e mesmo que tu não acordes agradecido, estas coisas de tipo, olha, estás vivo e tens estas possibilidades todas, e eu sinto que sou hiper privilegiada, tipo, branca, heterossexual, tipo, não passo dificuldades, não passo fome, tenho uma casa, e começares a pensar nestes chavões da tua vida, mas que efetivamente depois tu vais querer cuidar bem de ti, porque tens estas vantagens todas em relação às certas pessoas, e isso para mim mudou tudo. E depois, o resto do dia, estas duas, imagina, se eu não medito, é o teu ritual. É o meu ritual, se eu não medito e se eu não penso pelo menos em tipo 5, 10 coisas que estou agradecida, há dias em que é tipo, estou agradecida que não está a chover.
Pronto, já é ótimo. É o que vem. Estou agradecida porque tenho um cão que me faz companhia. Tipo, boa, é isto. Tipo, mas pôr-me nesse estado de eu tenho muita sorte e eu quero muito cuidar da minha vida e do meu dia e do meu corpo enquanto cá estou. E depois isto também é um bocado um chavão, mas sigo tipo a minha intuição, ou seja, eu conheço muito bem, eu já fiz esse trabalho, portanto conheço muito bem os meus sinais de fome, e às vezes tomo um pequeno almoço às 10, outras vezes tomo às 11, outras vezes tomo às 9, depende sempre da minha fome. Tento sempre treinar de manhã, mas lá está, treinar não é tipo ir puxar ferro, não, às vezes é pilates, às vezes é só alongar, às vezes é ir correr, depende imenso do que é que me está a apetecer, como estavas a dizer há bocado, tipo, dei por mim a perceber que queria ir nadar, é um bocadinho isso. E depois vais com o flow. Vou com o flow, por isso é que é o da flow, é ir com o flow. E porquê que nós temos esta ideia de que um bom dia, um dia que nós estamos mesmo saudáveis, é um dia em que nós fazemos esses cheques todos da lista, não é? Como é que lidamos com aqueles dias em que não nos apetece nada fazer esses cheques? Eu acordo e não me apetece fazer a lista de que estou agradecida, não me apetece fazer yoga, mesmo que dói-me as costas e até sei que me vai fazer bem, mas não me apetece. Como é que nós encaramos estes dias? Eu acho que isso também é um bocadinho o problema tipo, da sociedade em que estamos, é que nós gostamos de viver no 8 ou 80, que é ou faço tudo bem ou então não faço nada. Giro. E tu vês isso, por exemplo, já comeu chocolate, agora está tudo perdido, tipo... Não, é tipo, comeste um chocolate. E então, és humano, tipo, esta coisa de nós sermos ser uma perfeição em tudo, tipo, não existe. E também, depois relacionamos muito isto com o controle, nós precisamos muito ter controle das coisas e lá está. Às vezes as nossas emoções são tipo all over the place e não vamos conseguir ter um dia produtivo e não vamos conseguir meditar e aceitar isso, tipo, é um dia. E eu acho que como é que nós lidamos com isso? Eu, de um ponto pessoal e podendo, eu acho que também é um luxo poder fazer isto, que é, ok, hoje não estou a sentir, estou nem aí, vou tipo aceitar que não estou a sentir, tipo, vou passar o dia no sofá, vou ligar a minha mãe a chorar, o que é que seja, vou aceitar porque para mim isso estagna, ou seja, é aquele dia, são aquelas 24 horas ou aquelas 12 horas e no dia a seguir já passou, enquanto se eu não reconhecer esses sentimentos ou se não reconhecer essa frustração, vai-se arrastar e se calhar, tipo, em vez de ficar um dia só triste ou desmotivada ou o que seja, vou ficar um mês porque estive a arrastar esses sentimentos e depois quando eles vêm ao de cima é tipo toda uma explosão. Mas ao mesmo tempo lembrar-me que aquilo é que me faz bem, ou seja, eu quando... E isto acontece, tenho 3 ou 4 dias já tiveste assim, essa experiência, não é? Tenho 3 ou 4 dias assim, em que tipo não me apetece ir ao ginásio, não me apetece meditar, estou nem aí, tipo, não estou concentrada. E depois lembro-me, pera lá, mas se eu meditar, tipo, eu começo a ser mais criativa e tenho tipo uma energia muito mais focada em ideias e no que é que eu quero efetivamente investir o meu tempo. E é tipo, ok, então vamos meditar 3 minutos. Tipo, começar com baby steps, ok, já tiveste a meditar 20 minutos, meia hora, agora há uma semana que não te apetece fazer nada, então agora vamos só tipo 3 minutos. E se calhar não vou ao ginásio, mas vou ao supermercado a pé. Portanto, começar e isto também é uma forma de tu criar rotinas na tua vida, estas rotinas um bocadinho mais saudáveis ou que te possam fazer sentir melhor. É tipo, tu não tens de fazer 1 hora de meditação, escrever 5 páginas, de ir para o ginásio 1h30, não, tu fazes o que podes. E há dias em que tu podes fazer muita coisa e em que te apetece fazer muita coisa e há dias em que tipo, não te apetece fazer nada. E esses 3 minutos depois consegues tornar em 5 e em 6 e em 7 e ir por aí. E depois muitas vezes lá está, é como voltar para o ex, tipo, voltas ao início e esqueceste. E também há muito, hoje em dia, às vezes fica difícil termos maus dias porque há aquela... E somos muito influenciados sempre pelas redes sociais e eu não me canso de dizer porque é a realidade, porque nas redes sociais a maior parte das vezes está sempre tudo bem e então tu tens esta positividade em tudo o que está à tua volta e depois tu sentes-te mal por estar mal, mas às vezes também é importante, não é? Eu às vezes sei lá, eu antigamente ficava muito estressada por chorar, hoje em dia
se eu preciso de chorar, vou chorar, porque é que eu hei de estar... Adoro chorar. Exato. Porque é que eu hei de estar aqui a ficar estressada ou a ficar ansiosa, porque depois é isto, tu começas a chorar, depois começas a chorar porque estás a chorar, depois começas a ficar ansiosa porque estás a chorar e é uma bola de neve, é horrível. Sim, olha, eu tive muito esse sentimento e ainda bem que falaste disso, porque eu mais uma vez acho que tudo o que nós vemos nas redes sociais deve ser tomado com uma pitada de sal, que é tipo... com os devidos cuidados e lá está, aplica-se a refeições, aplica-se a tudo na vida. E eu tive essa experiência quando estava a fazer o meu site e eu decidi, pronto, eu tenho um site que é o da Flow e decidi fazer tudo sozinha. Tipo, ok que nós vimos de comunicação, mas nunca ninguém nos ensinou a fazer um site. Então eu andava a ver tutoriais no YouTube e não sei o quê, e eu tinha, a certa altura chegava a um ponto de frustração, porque é muito frustrante, é muito difícil e eu não percebia patavina daquilo, tipo, estava completamente a navegar em mares desconhecidos. Deitava-me na casa de banho, 20 minutos a chorar, tipo, sozinha, fechava a porta para o meu condão entrar. Estou nos meus 20 minutos, levantava-me, olhava ao espelho, metia as mãos na cintura, fazia lá a super power pose. Exatamente. Era tipo, não, tu consegues. E voltava para o computador e ficava lá mais 5, 6, 7 horas a trabalhar. Ou seja, também aceitar isto e que os nossos dias não são fixos. Ou seja... Primeiro, tu consegues sentir imensas emoções ao mesmo tempo. Tu consegues estar feliz e triste e ansioso. Ou seja, está tudo cá dentro. E para mim, por exemplo, a meditação ajuda muito a identificar isso. De como é que eu me estou genuinamente a sentir e se isto é forçado pelas redes sociais ou pelas pessoas à minha volta ou não. E depois, porque eu cresci muito com... Eu sou uma pessoa muito bubbly. Sempre fui, tipo, adoro falar e mexer com as mãos e não sei o quê. E na minha família sempre fui, tipo, a pessoa feliz. Então, quando eu estava a chorar, diziam-me sempre, tipo, olha, não vale a pena, tipo, não fiques assim. E eu cresci com isto, não vale a pena estar a chorar. Ficas tão mais bonita quando estás a sorrir. Exatamente. Tipo, não vale a pena chorar. E é tipo, não, vale. Eu agora, hoje em dia digo, tipo, vale. E lá está, ainda bem, e é mais uma parte da tua saúde, é tu estares em contacto com o teu lado emocional. Claro que, é assim... Se calhar não vais estar a chorar no meio de uma reunião de trabalho, tipo... Sim. Mas já está, eu acho que é mais provável as pessoas que choram no meio de uma reunião de trabalho estarem completamente desconectadas com as emoções delas do que nós que estamos aqui a pensar, tipo, olha, hoje estou triste e vou, tipo, vou-me deixar estar triste, tipo, acontece, aí vamos saber controlar melhor. Se vamos estar numa reunião de trabalho, se calhar não vamos estar a chorar à frente das pessoas, porque está identificado, não é uma coisa que o nosso organismo faz porque nós não temos controle nenhum nas nossas emoções. E a ideia de que este estilo de vida, nós agora desviámos aqui um bocadinho, mas não tem mal, também é para isso que aqui estamos, mas a ideia de que este estilo de vida em que nós estamos alinhados com o nosso corpo, com a nossa mente, em que somos saudáveis, em que comemos bem, em que comemos comida boa. A ideia de que é um estilo de vida caro e é um estilo de vida que nos ocupa mais tempo é real? Eu acho que caro, imagina, ou seja, dividir isto em 2 pontos, que é o caro e o tempo. Do tempo é muito fácil, são prioridades. Ou seja, se calhar tu que tens o teu podcast, isto é uma prioridade para ti. Portanto, se calhar não vais ficar 5 horas a ver Netflix, vais ficar 5 horas a trabalhar no teu podcast. E eu notei muito isso, que eu, por exemplo, há semanas em que não vejo televisão, em que não ligo a televisão, porque, ou seja, há tanta coisa que é prioritária que eu vou tratar disso tudo primeiro. Portanto, o tempo, e para mim, lá está, o estar bem e o comer bem é uma prioridade, portanto, isso está no meu top 5 de prioridades, por norma. Portanto, eu vou-lhe dedicar tempo e não me custa. Do caro e do dinheiro, eu acho que não. Depende muito de como fizeres a tua abordagem, lá está. E se fores na fórmula mágica, entre aspas, que existe, e fores pelos chumos e pelos chás e pelos suplementos e não sei o quê, aí vai ser caro. Tipo, não há como não ser caro. E se fores, pronto, se calhar tens de investir em aulas de yoga ou de meditação, pronto. Isso já é uma escolha muito própria. Mas isso até hoje em dia, por exemplo, eu comecei a fazer yoga do YouTube. Exato. Eu comecei a fazer, eu tive uma aula qualquer experimental, já não sei, no ginásio onde estava, gostei e pensei,
Opa, olha, houve um dia qualquer que me apeteceu fazer em casa e não me apetecia ir para lado nenhum, nem não havia uma aula disponível, era uma coisa assim. E pronto, e hoje em dia continuei. E passaram-se 3 anos e continuo a fazer yoga do YouTube. Ou seja, também as pessoas têm que se desenrascar, não é? Aquela ideia de se queres, aprende. Não, e nós nunca tivemos tantos recursos, é o que eu digo. Tipo, por exemplo, eu dou imensas receitas tipo, no meu Instagram e no meu site e faço com o maior dos prazeres, tal como eu sei que professores de yoga também dão aulas grátis e masterclass de meditação, com o maior dos prazeres, porque eu sinto que isso é um miminho tipo às pessoas que me seguem e que o meu trabalho final não é eu ensinar-te a fazer panquecas, o meu trabalho final é eu ensinar-te a pensar sobre a comida de uma forma completamente diferente. Ou seja, não é por eu te estar a dar uma receita que perco o que quer que seja. E o mesmo, eu acho que esta mentalidade está a crescer cada vez mais, portanto, tu começas a ter imensos recursos e lá está, não acho que seja caro. E de comida, é assim, eu faço as compras no mercado, ou então num bio-mini mercado que eu tenho ao pé de casa, e fruta e vegetais, então da época são baratíssimos. Pois. Tipo, não custa, não é nada por aí além. Tipo, eu ainda ontem fui e fiz compras para uma semana e meia de fruta e vegetais e gastei 30 euros. Tipo, é perfeitamente fazível. O problema é depois tudo o que tu queres adicionar à tua alimentação base. E, por exemplo, tu vês a roda dos alimentos, e sem querer entrar muito por aqui, porque eu sei que isto é muito polémico, mas é tipo, a roda dos alimentos em Portugal, eu já fiz uma estatística no Instagram, tipo, concordas, não concordas? E 70% das pessoas do meu Instagram não concordavam, e, por exemplo, tu tens uma secção dedicada a carne e laticínios, quando já está mais do que provado que uma alimentação vegan é possível e é saudável e é sustentável. Então porque é que uma roda dos alimentos da DGS continua a ter uma secção só de carne e laticínios, que se calhar são muito mais caros do que abóboras e espinafres e tanta outra coisa que tu podes consumir. Eu gostava que tu explicasses um bocadinho aquilo que tu... Eu estive no teu site e eu achei... Havia coisas que eu não tinha ideia, que não tinha mesmo noção. Tu fazes um acompanhamento muito pormenorizado, não é? Como é que é o processo? Por exemplo, tu até vais às compras, se for preciso, ou ajudas nesse processo. Não, eu adoro ir às compras. É? Ok. Qual é que é a importância que tem tu, quando estás a acompanhar alguém, fazeres esse processo todo? Porque eu até hoje nunca tinha, a menos que fosse tipo personal shoppers, nunca tinha ouvido falar dessa ideia de, ok, uma pessoa que te está a acompanhar no teu bem-estar, na tua alimentação, está mesmo a fazer, tipo, estás mesmo a ir a fundo e a fazer o processo todo com as pessoas. Sim, porque primeiro é dar, e isto é um bocado um chavão, mas é dar todas as ferramentas, porque eu não quero que as pessoas dependam internamente de mim. Portanto, nós trabalhamos 3 a 6 meses juntas para tu teres todas as ferramentas e toda a informação que precisas para conseguires viver uma vida saudável durante 50, 60, 70, 80 anos, que seja. E lá está, a parte disso é ir ao supermercado, porque eu sei que é uma experiência hiper confusa. E depois vivemos num mundo, e eu faço um atendimento ou um acompanhamento tão personalizado porque nós vivemos num mundo dos estudos contraditórios. Tipo, a nutrição nunca foi tão confusa como é hoje em dia. Tu encontras estudos a defender o leite, tu encontras estudos contra o leite, o mesmo com a carne, ou seja, as pessoas são completamente perdidas. E é legítimo, até eu que sou um bocado nerd disso e que adoro ler sobre tudo que são estudos de comida, me perco, porque a certa altura o que é real e o que é que não é. E acho que isso volta novamente a um dos meus pilares, que é, mas somos todos diferentes, portanto se calhar para uns aquilo é verdade e para outros o estudo oposto também é verdade, e daí ser tão fácil ter estudos contraditórios. E daí eu insistir tanto num acompanhamento tão pessoal então, mas vamos às compras e vamos aprender em conjunto a ler rótulos, porque é uma seca, mas a partir do momento em que sabes e já não vais conseguir, tipo, olhar para o outro lado. Vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a preparar refeições, vamos fazer uma makeover na tua despensa, vamos identificar lá, se tu comes, quais é que são as nossas bengalas de comida, se tu comes sempre chocolate à noite, tipo, o que é que se está aí a passar, porque o teu corpo não vai querer sempre chocolate, portanto, o que é que se está aí a passar por trás. E daí eu insistir nesse acompanhamento, porque eu acho que isso leva a mudanças de hábito, porque muita gente não sabe, portanto eu só estou a dar informação e tu, dentro do que te faz sentido a ti, porque eu nunca estou a dizer, olha, não bebas leite ou olha, bebe leite, tipo,
tu, Madalena, é que vais saber se te sentes bem a beber leite ou não. Portanto, quem sou eu para te dizer, tipo, não bebe ou não bebe? E a partir daí tu constróis as bases para uma vida, tipo, saudável sempre. O teu trabalho nunca é quando tu acompanhas alguém que está a ter uma alimentação completamente desregulada, imagina. O teu trabalho nunca é fazer o julgamento da pessoa, não é? Não, pelo que eu estou a perceber, tu fazes todos. sempre aquela coisa de ok, por exemplo, o que tu estavas a dizer, se tu comes chocolate todas as noites, então porquê é que isto está a acontecer? Isso é interessante, porque eu até já tive nutricionistas e tu sentes sempre aquela culpa e inclusive eu lembro-me de mentir, porque eu não me apetecia dizer que naquele dia tinha comido não sei o quê, porque já sabia que ia levar na cabeça. Sim. E às vezes levar na cabeça é tipo, olha, não devias, saíste da dieta. Outras vezes há nutricionistas que são muito agressivas e a mim já me aconteceu. Sim, tipo, dizerem-te mesmo coisas tipo assim, não vamos continuar, ou percebes? E para mim isso é que é interessante, ver essa abordagem. Quem precisa mesmo é disso, não é? Não precisa que tu lhe digas que eles estão a fazer mal, porque se eles vão procurar ajuda, já sabem que a partir de alguma coisa não está bem, não é? Sim, eu primeiro gosto de tratar as pessoas como gostava que me tratassem a mim, não é? E, por exemplo, estavas a falar de nutricionistas e felizmente está a mudar e já estamos cada vez mais a ter nutricionistas mais holísticas e que, lá está, não te dizem, porque para mim é um crime dizerem, olha, ao pequeno almoço vais comer uma fatia de pão, ou ao almoço vais comer batatas com um peixe e ao jantar... Para mim isto não faz sentido nenhum, tipo, esta restrição, e é uma restrição, faz muito mais sentido, tipo, dar ideias de receitas e, lá está, perdoar o chocolate. Não há espaço para julgamentos, claro que não, porque eu acho que cada um tem as suas definições, tem os seus objetivos. E, por exemplo, eu tive um cliente que bebia 2 Coca-Colas por dia. E foi uma conquista gigante metê-lo a beber uma Coca-Cola por dia. Isto para ele foi, tipo, fantástico, ele sentiu-se logo muito melhor. E quem é que diz que isto não é uma celebração e que... Claro. Ou seja, cortar por completo. Exato. E depois se calhar voltava ao mesmo. Exatamente, e por isso é que agora não, mas acho que foi o ano passado, há 2 anos atrás, saiu um estudo do Biggest Loser, daquele programa... Sim, eu lembro. Pronto, em que todos eles, passados 5 anos, voltaram ao peso em que estavam ou até mais. Uau, não sabia disso. Porque, lá está, porque vens num sítio hiper restrito e as tuas hormonas vão responder a essas restrições e o teu corpo todo vai entrar em stress e é hiper normal tu passados uns anos voltares a ganhar. Enquanto se fores com esta consciencialização e com passinho a passinho e vou-te explicar o que é que o açúcar te faz ao teu corpo e tu a partir daí é que escolhes a quantidade de açúcar que queres ingerir durante um dia, é diferente de, olha, não vais beber mais refrigerantes, não vais comer mais chocolate, quer dizer, isto é um ataque, pelo menos para mim, eu imagino só tipo uma criança a ser bombardeada com isto. Exato. E é um ataque emocional para mim, e há bocado estávamos a falar disso, e para mim e eu sou muito... tendo o meu trabalho, é muito fácil pessoas mais próximas me criticarem ou dizerem certas coisas. E, por exemplo, eu adoro batatas fritas. Tipo, eu tenho a maior paixão por batatas fritas. E nada me deixa mais chateada do que quando alguém me diz, tipo, vais comer as batatas fritas. É tipo, sim, vou! O quê? Tu a comer batatas fritas? Sim! Tipo, eu adoro batatas fritas. Claro, deixa-me tem que em paz. haver um equilíbrio. Sim, ou então quando dizem, estou aqui a comer uma pizza ao pé de ti, já deves estar a julgar, é tipo... Não, tipo, mas come de uma forma feliz e lá está. Não estejas a pensar o que é que te vai ou não fazer. Tipo. Sim, o que é que as outras pessoas estão a achar de ti. Exatamente, eu acho que é muito aceitar onde estamos e para onde é que queremos ir. E ir de uma forma realista e não de uma forma não saudável, como estávamos a falar há bocado, das dietas restritivas e dos sumos e etc. Porque nunca vai ser a longo prazo se é assim. Se tu estás a meter um stress no teu corpo e se estás a vir de um lado negativo... E mesmo que tenhas um nutricionista a acompanhar-te, mas que lá está a dizer, tipo, que horror, ou que tu tens de mentir, tipo, não é sustentável a longo prazo. Claro, só o facto de teres que mentir já diz tudo. Só o facto de teres de mentir já estás a criar stress em ti própria. Sim. E ele não tem a informação toda, portanto nunca vai conseguir fazer o melhor acompanhamento, porque se eu estou a mentir, ele não vai ter a informação toda. Sim, fora que, por exemplo, dos nutricionistas, eu já tive uma grande guerra com um nutricionista. Foi tipo, houve um ano em que eu fui vegan, fiz uma alimentação vegan e eu tive um nutricionista a dizer-me tipo, mas nem ovos. E eu tipo, bem, o que é que se está aqui a passar? Mas nem ovos, como assim? Tipo, como é que tu dizes a uma pessoa
que tem uma alimentação vegan, tipo, mas não dá para encaixar aí uns Para ovinhos. abrir, sim. E uma exceção só. Exatamente, tipo, e isso fez-me perceber que os nutricionistas, por muito... E eu acho que é um trabalho admirável, ou seja, claro que tem o seu papel e é a sua função, mas não estão na nossa casa, não percebem as nossas necessidades individuais, e daí eu gostar, por exemplo, de ir à casa das pessoas cozinhar com elas, que é para perceber o que é realista, porque se calhar eu posso-te dar 10 refeições que são completamente irrealistas para ti porque tu não tens um forno. Yeah. Tipo, e a partir daí estragámos tudo e tu já não vais ter vontade de cozinhar porque não consegues fazer as refeições que eu te dei porque não tens um forno. Ou seja, perceber exatamente os recursos que cada pessoa tem. E se calhar odeias cozinhar, então eu aí vou-te dar tipo o salmão de micro-ondas, que é mais fácil de fazer, porque é tipo só meter no micro-ondas. Tu tens de ir ter com onde as pessoas estão e tens de perceber exatamente a realidade delas. E daí ser tão irreal certos nutricionistas meterem dietas de 1200 calorias ou de 1300 ou os déficits calóricos que tanto se fala, porque é tipo, sim, mas se calhar a pessoa está muito tempo em posições sedentárias, mas está a pensar muito e o cérebro precisa desta energia e precisa dessas calorias para fazer todo o exercício que está a fazer e precisa de energia que uma dieta passada pelo nutricionista de 1200 calorias não lhe vai dar. E é giro, porque eu ia-te perguntar, mas acho que este tempo todo respondeste. Eu ia-te perguntar como é que uma pessoa passa de fazer uma dieta por agora para ficar saudável para ter consistência para o resto da vida, e no fundo foi tudo o que tu acabaste de explicar. Sim, foi tudo o que estivemos a falar agora. É assim, não é nada fácil. Era a minha pergunta começar. final. Pois, eu sei que é um bocadinho, pode ser um bocadinho assustador. Mas compensa. Sim, óbvio que compensa. Claro. Óbvio que compensa. Tipo, de quem já o fez, é muito mais libertador, és muito mais feliz. Mas pode ser um bocadinho assustador tu começares a ouvir o teu corpo. E, por exemplo, eu, quando comecei a ouvir o meu corpo, comecei a comer muito mais doces. E porquê? Porque foi tipo uma resposta de tive tanto tempo a restringir que agora que posso vou comer todos os doces. Mas depois, passado 2 semanas, também me apercebi, tipo, calma lá, tipo, o meu corpo também não funciona assim, agora quer verdes, e encontras o equilíbrio. Pode ser um bocadinho assustador começares a ouvir o teu corpo e as necessidades dele, mas a longo prazo... Claro. E é como em tudo, quando nós também começamos a fazer o trabalho de nos conhecermos a nós e percebemos onde é que estão os problemas da nossa vida, e aqui estou a falar de tudo, no trabalho, é sempre difícil, nós nunca queremos começar, mas depois acaba por compensar. Sim, imagina, muitas vezes está identificado, por exemplo, muitas vezes tu sabes que é o teu trabalho ou que é aquela relação mais tóxica que tu tens, simplesmente não estás preparado para ir tratar disso. E às vezes não tens de ir, às vezes podes dar 2, 3, 4 semanas, tipo, não é por tu identificares que tens de imediatamente resolver, porque eu acho que também nos falta um bocadinho, e isto serve para comida, mas serve para um bocadinho de tudo, este 360, que é, nós temos muito pouca compaixão connosco mesmos, ou seja, nós se calhar temos muita compaixão com as outras pessoas e com empatia, mas nós a nós mesmos temos muita dificuldade em aceitar que é tipo, olha... Porque se eu te dissesse, Madalena, comi hoje uma tablete de chocolate inteira, tu ias-me dizer tipo, tem calma, não sei o quê. Mas se calhar, se fosses tu a comer, este discurso já não era o que tu ias ter. E eu acho que nós temos de aprender a ter um bocadinho mais de compaixão connosco, a perceber que somos humanos, que não somos umas máquinas que vamos comer X calorias por dia e fazer ginásio todos os dias e estar sempre hiper motivados. E ter esta calma, eu acho que é mesmo ter calma. Perceber que um dia não define tudo e que uma refeição não define tudo e que estamos sempre a trabalhar a longo prazo. E eu gosto sempre de pensar na Margarida de 90 anos a ir dar caminhadas e a comer maçãs. Eu estou a trabalhar para essa Margarida. Temos que olhar para nós como se fôssemos o nosso melhor amigo, não é? Sim, porque é o que nós diríamos ao nosso melhor amigo. Mas sim, eu tinha que entrar aqui um clichê para acabar. É isso mesmo. Obrigada, Margarida. Obrigada, Madalena. Gostei muito de estar aqui.